Olá pessoal, hoje apresento a vocês o software PLS Toolbox Sol. Estou deixando aqui o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Um pouco da história até chegar no PLS Toolbox Sol. Em 1989, Barry Wise desenvolve o software PLS Toolbox, que hoje é usado juntamente com o MATLAB, no qual iremos conhecer mais à frente na disciplina. Em 1995, Barry Wise e Neil Gallagher, na época ex-alunos da Universidade de Washington, fundam a empresa Eigenvector, que desenvolve o software Solo. Finalmente, em 2014, foi lançado o software PLS Toolbox Solo, que hoje já se encontra na versão 8.2, da qual foi lançada em setembro de 2016. Aqui apresento a cotação do PLS Toolbox Solo e de alguns outros softwares. Esses são os valores que eu achei no site da empresa e não consegui achar um representante no Brasil. Vemos então que o PLS Toolbox Solo, na sua versão 8.2, custa $795. Na cotação do dólar a R$ 3,265, temos que o PLS Toolbox Solo sai a R$ 2.595,67. No entanto, se você já tem a licença de outras versões do Solo, você consegue fazer a atualização gratuitamente. Vale lembrar que o Solo 8.2 ele funciona sem o auxílio de nenhum outro software. No entanto, o PLS Toolbox ele precisa do MATLAB para funcionar. Vemos aqui que seu preço é $495. No entanto, exige que o usuário tenha o MATLAB para que ele funcione. A instalação. Bom, você deve fazer primeiramente o cadastro no site da empresa e então você receberá um login e senha por e-mail. Depois, é só logar no site e selecionar a opção de baixar o demo. Uma vez feita o download, é só iniciar a instalação, que foi uma instalação rápida e fácil, mas, no entanto, o download do site é um pouco demorado. O software Solo realiza várias análises multivariadas, mas especificamente na parte de planejamento experimental, é possível fazer planejamento fatorial completo, planejamento fatorial fracionário, planejamento composto central, planejamento de face centrada e planejamento box banker. Para mostrar como funciona o software, eu trouxe um exemplo de planejamento fatorial completo. Após abrir o software, temos então esta janela. Essa é a janela principal do nosso software. Na parte esquerda, podemos selecionar aqui a opção Design of Experiment e clicar então na opção Experiment Design. Após clicar nessa opção, abrimos uma nova janela. Nesta janela, será possível gerar o planejamento que nós vamos fazer. Como disse, vamos fazer um planejamento fatorial completo e vamos utilizar para isso duas variáveis e 3 experimentos no ponto central. Então, na parte superior, é possível escolher qual tipo de planejamento você irá executar. Vemos aqui os planejamentos que o software realiza e vamos selecionar o planejamento fatorial completo. Nessa barra de ferramentas aqui em cima, podemos selecionar quantos pontos centrais iremos adicionar ao experimento. Como disse, iremos usar 3 pontos centrais. E você deve escolher qual tipo de interação você quer que a matriz considere. Nesse caso, vou escolher a interação entre dois termos. Nessa parte central, é possível mudar o nome das variáveis. No entanto, vou deixar aqui como já veio no programa. Aqui podemos mudar os níveis, então podemos usar tanto os níveis codificados quanto os níveis decodificados. Eu vou colocar aqui os níveis codificados. Na parte inferior, aqui na direita, podemos adicionar quantas respostas nós quisermos para o experimento. No entanto, como nesse experimento só temos uma resposta, vou deixar aqui também como está. Vemos aqui que nessa parte temos o total de experimentos a ser realizados, o total de pontos centrais que adicionamos e as interações que vamos levar em consideração. Feito isso, podemos também escolher aqui na barra de ferramentas a opção de deixar o planejamento aleatório ou na ordem padrão. Vou deixar na ordem padrão porque fica mais fácil de adicionar as respostas depois. Feito isso, podemos vir aqui na parte inferior e clicar em Run Sheet para vermos como o planejamento foi distribuído. É importante
anotar aqui a ordem que o planejamento foi construído, uma vez que não conseguimos adicionar as respostas nesse ponto, e vamos precisar de adicionar as respostas posteriormente. Então, temos que saber o que cada experimento está se referindo. Então, depois que anotarmos essa ordem, podemos fechar essa janela. Agora, já temos o planejamento pronto, só precisamos salvá-lo. Temos aqui também, na parte inferior, a opção C. Clicamos e ele vai abrir a opção de salvar para o Workspace, que é aquela primeira janela da qual abrimos. Então, vou colocar, como é a matriz do planejamento, vamos colocar a matriz X e vamos salvar. Depois de salvar, você pode então fechar esta janela. E, novamente, temos a janela inicial. Note que a matriz que acabamos de construir já se encontra aqui no Workspace. No entanto, é necessário verificar a matriz X, pois os dados da coluna de interação estão muitas vezes ficando errados. Então, você deve corrigir manualmente a coluna de interação. Para fazer isso, você deve dar um duplo clique na matriz que acabamos de gerar e deve verificar a coluna da interação entre o fator 1 e o fator 2. E realmente vemos que esses valores estão errados, então devemos consertá-los manualmente. Feito isso, podemos salvar essa janela, vamos subscrever a matriz que já tínhamos e fechamos essa janela. Agora temos que criar a resposta. Para isso, basta clicar com o botão direito no Workspace e criar um New Dataset. Nessa janela, você coloca o tamanho do vetor y, 7 linhas e uma coluna, e clica em OK. Depois disso, temos então um lugar vago para que nós possamos adicionar as respostas, de acordo com a ordem dos experimentos gerados pelo planejamento. Depois de adicionar as respostas, temos que salvar o vetor construído e vamos dar o nome de y. Também vamos salvá-lo para o Workspace. Salvar e podemos então fechar essa janela. Depois de construir a matriz X e o vetor Y, podemos olhar aqui para a parte esquerda dessa janela, onde temos a opção MLR2. Então, vamos clicar para abrir uma nova janela. Nessa janela, temos que adicionar a matriz X e o vetor Y. Para isso, vamos em File, Load Data, Load X e Y. Marcamos o X e o Y, e antes de construir o modelo, precisamos mudar a opção de pré-processamento. Clicamos em pré-processamento e removemos a opção de autoescalar. OK? E finalmente podemos construir o modelo apenas clicando em modelo. Agora o modelo já está construído e podemos avaliar alguns parâmetros. Temos aqui nessa barra de ferramentas a tabela da ANOVA. Podemos clicar e vemos os valores obtidos. Vemos então que a tabela não mostra quais coeficientes foram significativos e isso fica a trabalho do usuário, avaliar o valor P, por exemplo. Aqui também podemos ver o gráfico de probabilidade normal obtido, que pode indicar quais coeficientes foram significativos. E também aqui, na barra de ferramentas, podemos visualizar como é o efeito de cada variável sobre a resposta. Vamos clicando aqui. Ele dá a opção da gente escolher o alfa, e ele abre várias janelas mostrando os efeitos de cada variável. Por exemplo, vamos pegar aqui o efeito da variável 1. Vemos que o efeito dela é um efeito positivo, pois quando passamos do nível menos para o nível mais, a resposta está aumentando. Então, algumas considerações finais sobre esse software. A instalação dele é rápida e fácil. Ele é fácil de aprender a mexer, mas, no entanto, temos que a parte gráfica é ruim, uma vez que, por exemplo, se você for fazer um planejamento com pulso central, ele não te dá superfícies 3D nem de contorno, então fica um pouco mais difícil de avaliar o ponto ótimo. Ele também não mostra quais coeficientes foram significativos, então o usuário tem que ter um conhecimento prévio de estatística para avaliar qual coeficiente está sendo significativo para a sua análise. E ocorrem também alguns erros na matriz do planejamento. Como vimos, a coluna de interação quando a matriz é gerada, estão ocorrendo alguns erros. Então, esses erros a gente tem que ficar atento. Bom, de modo geral, o software ele é bom, eu gostei dele. Além disso, ele é um software barato, em que quando você não tem muitos recursos, se você quer gerar um planejamento e avaliar as respostas que você obteve, ele é uma opção. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada.